Caríssimos e caríssimas, foi num ápice que chegamos ao último episódio do ano de 2025. Eu pensei fazer aqui uma pausa dramática a seguir ao último episódio. Hoje pensei isso mesmo, até olhei para ti e tipo, último episódio. É apenas isso só, o último episódio do ano civil. Por falar em ano civil, é um tópico que vamos falar durante o programa. Avisar, porque eu sou capaz de me esquecer ao longo do programa, que só regressamos em janeiro. Portanto, apesar do Benfica ainda ter jogos em 2025, nós vamos fazer aqui uma ligeira pausa por culpa minha, responsabilidade minha, confesso aqui, e regressamos depois, muito provavelmente no dia 8 de janeiro, a seguir à meia-final da Taça da Liga e esperamos nós na antecâmara da final com a presença do Benfica. Por isso o programa de hoje, caro João, vai ser muito de olhar para aquilo que foi o ano, de reflexão e sobretudo também de olhar para nós, e permite-me que diga isto aqui, dois indivíduos que conheceram-se pessoalmente que há 2 meses, quando nos sentamos aqui a primeira vez, que dizemos muitos disparates aqui, semana após semana. Quando não estamos a dizer disparates, provavelmente estamos a chatear pessoas que não concordam connosco, mas está a ser bonito, João. Sim, está a ser uma experiência muito gira. Está. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante vocês forem ver isto. Está a ser uma experiência muito gira. Eu tinha alguma experiência deste tipo de coisas, mas sempre no conforto da casa, numa janela do Zoom que depois era colocada no YouTube, e aqui temos uma dimensão física que eu acho que transporta para outra realidade e que tem sido um desafio falar sobre o Benfica e conversar um bocadinho, sempre com aquele espírito que eu acho que é importante dizer. E eu sinto-me absolutamente confortável em me contradizer todas as semanas, porque o que nós trazemos para aqui são emoções. Claramente. E a cada semana eu tenho emoções diferentes do que tive na semana anterior, e eu estou perfeitamente confortável com isso. Portanto, se vocês quiserem fazer um apanhado do que eu digo a semana passada, que é diferente desta, vamos ter ótimo, um belo best-of dos primeiros 10 episódios. João, antes de te deixar fazer a pergunta, que tu nos trazes todas as semanas com muito carinho e amor, uma vez que estamos a falar do episódio 10, e eu avisei-te pouco tempo antes de começarmos a gravar que eu ia querer fazer isto, e tu espalhaste logo a palavra de Deus por esse X fora, e eu sei que isto pode vir a ser polémico. Portanto, episódio 10, antes de avançarmos, os 3 melhores camisolas 10 que tu viste. Tu viste a sério. Que eu vi. Portanto, a sério. A história do Benfica está recheada de nomes fortes, Eusébio logo à cabeça, e não há discussão nenhuma em relação a isso. Mas que nós vimos verdadeiramente jogar pelo Benfica. Eu posso começar com os 3 melhores que eu vi, e vou começar do terceiro para o primeiro, e depois vais dizer tu. O terceiro é o Nico Gaitán, que faz as 2 últimas temporadas das 6 com a camisola 10, herdou-a de um senhor que eu vou falar a seguir. E depois estive aqui, confesso, ontem a matutar, à noite, enquanto preparava isto, e foi uma decisão muito difícil entre o segundo e o primeiro. Acabei por decidir que o segundo é o Jonas, né? Apesar de tudo, porque eu não consigo não pôr Aimar no primeiro lugar. Já falei aqui do Aimar várias vezes. O Aimar tem o que o Maradona tem para ti, quase não comparando. O Aimar tem um bocadinho para mim. Eu tenho um fascínio enorme pelo Pablito. Eu sonho que o dia em que ele decida ser treinador principal e venha treinar o Benfica, porque eu não me importo de perder todos os fins de semana, mas porque o Aimar vai estar lá. Portanto, Gaitán, Jonas e Aimar, os meus 3 camisolas 10. Ora bem, eu fiz um raciocínio que foi, do que eu vi, o primeiro grande 10 que eu me lembro de ver é o Chalana. Mas eu não tenho a percepção com a idade que tinha. Para vocês terem uma ideia, quando fazemos o Euro 84 em França, eu tenho 10 anos. Portanto, o Chalana era de facto um craque, mas eu não tenho a percepção do que ele significava para o nosso futebol. E, portanto, eu não andarei muito longe do que tu dizias. De facto, no X há malta que fala de Rui Costa, do Aimar, do Gaitá, do Jonas, fala do Zalvic, do Karagunis. O Pedro Almeida diz, é só Pablo Aimar e não vale a pena ir por aí. Isso. O Ricardo Antunes faz batota porque diz Eusébio, ok, mas ele também não sabia que nós não íamos falar do nosso tempo de vida. E eu diria isto, do que eu vi por ordem cronológica, e depois já vou dizer, eu concordo aqui muito com o Guga. É o Chalana, o Valdo, o Aimar e o Jonas. Ok. Portanto, Chalana, Valdo, Aimar e Jonas. Pelo impacto tens que excluir um, vou não é? excluir um. Pelo impacto que de facto teve na história do Benfica, eu diria que tirava o Aimar. Ok.
E acaba aqui o episódio desta semana. Obrigado, meus caros. Voltamos em janeiro. Embora o Aimar tenha para mim também muito próximo do que uma importância muito próxima daquilo que tu dizes. Eu lembro-me, por exemplo, de jogar PlayStation e a minha equipa era a que tinha o Aimar. Pois. Portanto, quando o Aimar vem para o Benfica, foi superlativo, sim, não é? É isso. Depois também acho que o Aimar é simbólico naquilo que nós temos vindo aqui a conversar do que foi antes, esta nova era que temos tido do Benfica e o pós-Vietnã, que ainda não sabemos muito bem. Eu acho que o Aimar personifica muito daquilo que nós sonhamos para o Benfica. Exatamente, exatamente. E depois tem, de facto, um comportamento, uma atitude, etc. Uma questão polémica, porque também já que estamos aqui, vamos partir tudo, que é a questão do Rui Costa ser ou não o número 10 histórico. Usando a mesma medida que usei com o Aimar, eu digo que o Rui Costa não faz parte da minha história com o número 10. Não está aqui em causa dele ter sido um grande jogador. Estou a falar do impacto no Benfica. Sim. Antes de ter saído para a Itália, o impacto dele é muito curto, até comparando com outros jogadores que estavam no Benfica ainda. Sim. E depois, quando regressa, de facto, também não regressa para fazer nada de muito, regressa muito num contexto significativo, num contexto difícil, etc. Não é? Portanto, eu lembro-me que ele faz 2 ou 3 épocas no regresso. Agora estava a falhar a memória. Numa delas, e ele está lesionado muito tempo, portanto, creio que é a última que ele depois... Isto para dizer que não tem nada a ver com mais nenhum facto. Do mesmo modo que dos 4 eu deixo o Aimar de fora, reconhecendo-lhe essa importância, também não colocaria Rui Costa aqui por essa mesma. Mas eu acho que tu tens que vir à antena, por causa da polémica, os 3 piores, porque aí é que eu quero ver o que é que tu vais referir. Portanto, foi... Ou melhor, não foi difícil, porque felizmente no meio de todo o negrume que a minha geração viveu de Benfica, os camisolas 10 até não foram assim tão maus quanto isso, mas há alguns que têm que entrar aqui. E eu podia... A ordem que eu vou dizer podia ser baralhada, porque são os 3 maus, um deles por razões diferentes dos primeiros 2, mas eu fiz a seguinte lista. O número 3 é um senhor, porque eu acho que ele já era um senhor quando chegou ao Benfica, chamado Dean Saunders. Natural do país de Gales, vinha com currículo e carteira para aquilo que na altura uma revista, um jornal português titulou como British Benfica. Metade da equipa vinha do Reino Unido, estavam cá a gozar a vida, quase como os reformados ingleses que vêm para o Algarve, na altura vieram para o Benfica, portanto foi a primeira vaga, e o Dean Saunders usou a camisola 10 do Benfica. Depois houve outro, uns aninhos mais à frente, que esteve com José Mourinho, na primeira passagem de José Mourinho pelo Benfica. Nada contra o senhor, acho que parece-me que tinha feito uma carreira gira também em Espanha antes de chegar ao Benfica, que é o Chano, já chegou bastante cansado ao Estádio da Luz na altura, e depois um mais recente, escolhi este também porque a malta mais nova que nos ouve e que nos vê provavelmente se vai lembrar deste, porque foi um flop do tamanho do mundo, que vinha rotulado de grande craque, que é o Filip Jurisic, que depois teve uma carreira à QB por essa Europa fora, esteve em Itália, creio eu, mas na altura vem como o grande mágico, o grande salvador, um craque para arrebentar com os estádios portugueses, e foi um flop do tamanho do mundo. Portanto, não o colocando no mesmo saco dos outros 2, porque vieram em contextos diferentes. Sim, concordo. Dean Saunders, Chano, que eu hoje recordo até com certo carinho esses 2. Eu estava aqui a ver e o Filip Jurisic. Na primeira época cá no Benfica faz 41 jogos. É uma coisa até estranha, não é? Como é que é possível um jogador como ele fazer tantos jogos? Enfim, mas pronto. Depois a seguir vieram uns quantos, mesmo em épocas más. Falou-se do Karagunis, do Zahovic, que vem também ali naquela transição, cá está, fim de Vietnã, início de outra coisa qualquer. Eu gostei muito de ver o Zahovic no Benfica, apesar de ser numa fase final já quase da carreira dele. O Karagunis foi craque. Portanto, eu acho que o Waldschmidt, falávamos em off do Luca Waldschmidt, que não ficou, ele explicou na altura, por razões muito psicológicas, foi o Covid, ele não se adaptou bem a Portugal, sentiu falta da família, mas tem uma época muito positiva no Benfica. Portanto, os 10 não foram assim tão maus quanto isso, mas tivemos aqui estas pérolas. Não, e eu confesso, para mim, lembro-me sempre como simbólico disto tudo, o Michael Thomas, que era sempre um exemplo do que foi a desgraça do Benfica. British Benfica. Do British Benfica, exatamente, mas que teve outros jogadores, o Scott Minto. Sim. Mas esse não era dos piores. E mais à frente veio
veio um ponta de lança que era, como nós há pouco falávamos nele, Brian o Brian Dean, que era um jogador. Caramba, sim. Um Foi craque, uma espécie de antecessor de Pierre Van Hooijdonk. Sim, Quase até sim, na um bom jogador. fisionomia. Não, e era bom jogador. E era bom jogador. Ele marca um golaço na Luz frente ao Sporting num jogo da última jornada. Em que... Já viste? Repara agora, lembrando disto agora. Nós lembramos-nos muito de grandes golos contra o Sporting. Verdade. Há muitos jogadores com Verdade. quem foi aquele gol que o Sporting. Se fosse o Cardoso, não é? Então era uma máquina. E quando mais à frente, meus caros amigos e amigas, fizermos uma espécie de revista do ano, 2 dos melhores momentos do ano são frente ao Sporting. Portanto, num ano que, e vamos lá falar disso, não vai ficar propriamente na memória coletiva dos benfiquistas como um grande ano. Mas não vamos pôr a carroça à frente dos bois, porque tens a pergunta para nos fazer. Tenho andado a fazer perguntas entre um passado mais distante, um passado mais próximo e também sobre o presente, e não queria deixar de destacar aquilo que são os golos de Pavlidis. Pavlidis este ano marcou 43 golos e ainda irá marcar mais, porque ele vai faturar contra o Braga e vamos facilmente ganhar em Braga, com golos de Pavlidis. Aliás, vai fazer 3-0 em Braga, registra aí. Está registado. Está registado, com a hat-trick de Pavlidis. Muito bem. Pronto, é o meu prognóstico. Depois, escusam de ver, amigos. Sim, o jogo na Austrália já... Nós temos o nosso ouvinte, espectador da Austrália que comenta sempre. E vai-nos dando os resultados. Vai-nos dando os resultados que lá chegam primeiro. Portanto... Na Austrália já ganhámos 3-0. Não, mas a pergunta é simples. Destes 43 golos, a quem é que o Pavlidis marcou o primeiro gol deste ano? De 2025. De 2025. Fica aí esta pergunta para falarmos daqui a pouco. Vocês podem ir já clicando. Podem. E a malta tem feito isso. Foi o primeiro destes 43, deste ano, claro, é disso que estamos a falar. Ano civil, não desportivo. Sim, exatamente. Olha, deixo aqui a dica. Um jogo historicamente dramático. Chamamos-lhe assim quase. Não, já estás a dizer tudo. Não, calma. Pronto, ok. Tá calma. Também vamos dando aqui. Estamos em época natalícia. Vamos dando aqui uns brindes pelo caminho. E ontem ganhamos. 4 vitórias seguidas. 4 vitórias seguidas. Andávamos a bater nesta tecla praticamente nós desde que começamos o podcast há 2 meses e pouco. O Benfica não ganhava 4 jogos seguidos desde os primeiros 4 jogos da temporada. Já tínhamos falado disso aqui. Conseguimos finalmente esta sequência. Eu confesso, porque nós aqui colocamos a verdade em cima da mesa, por estarmos numa época natalícia, ontem não consegui ver o jogo com olhos de ver, estava a dar no sítio onde eu estava, mas vi assim muito por alto, mas sei que tu viste o jogo com atenção. O mais importante era aquilo que estávamos a falar antes. Vitória, ganhamos, 4ª vitória seguida, continuamos na luta, seja ela qual for no campeonato, também já batemos muito nisso ao longo destes 10 episódios, mas estavas tu a dizer que foi uma vitória, teve que ser assim, está a ganho, mais ou menos segura, e seguimos em frente, não é? Sim, eu diria que foi um jogo a Mourinho. Um jogo, sobretudo, em que o resultado fica por cima de todas as outras dimensões do jogo. Se me perguntas se foi um jogo esteticamente muito bonito, muito bem jogado, acho que não. 2 boas equipas. Uma entrada do Famalicão que me surpreendeu. Eu não tenho por hábito ver as outras equipas do Campeonato Nacional. Portanto, eu ainda não tinha visto o Famalicão. O João, para quem não sabe, porque não sei se já disseste isso em direto, em off já disseste várias vezes, que é, eu só vi jogos do Benfica. Sim. Eu não quero saber o resto. Mas nem é... Quer dizer, obviamente uma questão de agenda também, porque não tenho agenda que me permita. Claro. E sinceramente, porque às vezes também não tenho muita pachorra para estar a ver, e desculpem, não é arrogância, porque o que eu ia dizer a seguir é que o Famalicão me surpreendeu. Portanto, se eu estou a dizer isto, estou também a reconhecer que eles de facto estão a jogar um bom futebol. Estão, sim, senhor. Parece-me que é uma equipa com um nível de virilidade, para ser simpático, acima do tom certo. Okay. Acho que houve ali alguma benevolência da parte da equipa de arbitragem para com alguns lances da equipa do Famalicão que de facto me pareceu muito agressiva. Para lá do limite. Sim, acho que foi um bocadinho para lá do limite. Aliás, acho que vai já por aqui, fica por mostrar um cartão alaranjado no mínimo ao capitão do Famalicão, que faz uma entrada sobre um jogador do Benfica pelas costas, que me parece, e nem falta foi, portanto, mas isso também tem a ver com a forma como a equipa joga, muito bem posicionada no campo,
trocam a bola e há sempre uma coisa curiosa no Estado da Luz. O Benfica gosta sempre de atacar, para quem conhece o Estado da Luz, atacar na segunda parte para o lado dos no-name. Para a baliza grande. Para a baliza grande, exatamente. E há equipas que respeitam essa tradição do Benfica no sorteio e há outras que têm sempre aquela detalhe, vamos chatear os gajos e vamos pôr isto ao contrário. Normalmente isso é bom para o Benfica. Porque sempre que isso acontece, o Benfica acaba por ganhar e mais uma vez ontem aconteceu isso. De qualquer forma, um amigo meu estava-me a dizer, olha, já nos lixaram, já vamos jogar para a baliza grande agora. Na primeira parte. E eu disse, não, mas o Benfica hoje está a jogar para a baliza grande, porque estes gajos de azul deve ser o equipamento alternativo do Benfica, porque o Famalicão entrou a dominar o jogo e uma entrada muito positiva mesmo. Depois, há um lance que acaba por ser decisivo, nós não o sabíamos naquele momento, que é o do mas penalti. é decisivo, que é o lance do penalti. E eu tenho também sempre a mim uma regra, sempre que vejo o Otamendi no chão, digo não é nada. Sério, porque o Otamendi o Otamendi tem aquele é sul-americano, aquele lado sul-americano dele, de um bocadinho de teatro em excesso e tal. Agora, eu disse isto e mantenho, é um penalti VAR. Eu como árbitro a ver o lance não o teria marcado, mas também não tenho dúvidas depois de ver as imagens que o jogador de Famalicão, com intenção ou sem intenção, porque a intenção aqui não interessa para nada, ele é negligente no uso do braço direito, que claramente faz um movimento que não é natural em direção ao corpo do Otamendi. Agora, saber se ele sabia, se ele estava lá atrás ou se não estava, se acertou na cabeça, aqui em detalhes, não é? num detalhe. Esse lance acho que marca o jogo. O Benfica não faz um jogo depois disso muito, muito interessante, mas faz sempre um jogo muito cerebral, em que consegue anular completamente o jogo de Famalicão. Não houve um único momento que nós tínhamos dito, vamos sofrer. Estamos em risco. O Famalicão está a atacar. Não senti isso. E isso é uma diferença, para quem se lembra do que tem acontecido ao Benfica, não é? Daqueles empates em casa, que provavelmente, como eu já disse aqui mais que uma vez, nos vão fazer perder o campeonato. Desta vez eu não senti isso. Eu senti que a equipa estava tranquila, estava segura, o Famalicão não estava a jogar, e isso, na minha opinião, é mérito do treinador, a quem eu também tenho dito muitas coisas mais, mas também tenho que reconhecer. E nós no último episódio fizemos aqui o balanço daquela sequência dos 3 jogos e das 3 vitórias, e eu creio que na altura não o disse, mas encaixa perfeitamente no que tu acabaste de dizer, que tem a ver com o seguinte: sequências de 3 vitórias o Benfica já tinha tido, as tais 4 é agora a segunda sequência da época, mas há uma diferença, ou havia uma diferença desta sequência de vitórias para as primeiras, que é precisamente isso que tu disseste. Eu sinto que o Benfica agora tem o jogo muito mais na mão do que tinha nas sequências de 3 vitórias anteriores que tivemos ao longo deste meio ano. E isso é mérito de Mourinho. Portanto, e ele consegue encontrar um 11 padrão. Ele disse isso também, creio eu, no final do jogo. Ele não consegue... Ele ontem não joga com o Barreiro por uma questão física, mas ele faz exatamente a mesma opção tática, digamos assim, que é coloca o Fred no que é o lugar do Barreiro e entra o Prestiani na equipa. Portanto, ele não faz muito mais alterações para além destas. Portanto, ele tem um modelo e um esquema mental que permite que ele arrume a equipa, e o que é verdade é que os resultados estão aí. É óbvio que se calhar eu estou ainda convencido disso, que já vamos demasiado tarde. Mas pronto, espero estar enganado. Não, sobretudo, e não há aqui qualquer tipo de problema nem de pudor em dizer isto, sobretudo olhando para o Futebol Clube do Porto, que me parece difícil está a ganhar, vir a perder os pontos necessários. Sim, eu não ontem dava por mim a fazer estas contas, é difícil. O Benfica teria que ganhar quase os jogos todos para ainda ser campeão. Suposto que nós, infelizmente, já estamos à frente do Sporting, este é o meu raciocínio. Porquê? Porque como eu acho que vamos ganhar o Sporting, já estamos à frente deles, e do mesmo modo que também acho que vamos ganhar ao Porto, o que significa que estamos a 5 pontos do Porto. É assim que eu faço as contas. O Porto vai perder 5 pontos a mais que o Benfica. Eu diria, nesta fase não acredito. Se vier a acontecer, cá estaremos para o ver. Depois, chamar a atenção também para uma coisa que me parece interessante. Prestiani teve um jogo que eu acho que foi positivo. Dá de facto uma forma diferente de atacar a equipa que nós não temos com o Fred.
Não, uma irreverência, uma magia, um risco também maior, claro. Mas apesar de tudo, ontem acho que ele teve um nível de comprometimento, processo defensivo, que foi muito, muito bom. E tenho vindo a elogiar de sobremaneira o Sudakov. Ontem acho que fez um jogo desastroso, muitos passos errados. E, portanto, acho que ontem não foi um bom jogo do Sudakov. E que esta é uma contradição em relação ao que eu dizia aí antes. Mas eu não me importo disso. Quer dizer, eu analiso jogo a jogo. É como tu dizes. Isto é um podcast sobre muitas emoções que nós sentimos a cada jornada, a cada jogo, a cada semana, e depois tentamos trazer alguma racionalidade às nossas emoções. Se fosse para estar a dizer a mesma coisa, gravávamos o primeiro episódio. E está feito. Estava feito. Obrigado, amigos. É? Pronto, portanto, mas pelo que eu percebi, só para manter aqui uma linha de continuidade, o Dal não esteve mal. O Dal não esteve mal, não esteve. A linha defensiva esteve muito bem, lá está. Na tal lógica de estrutura defensiva, o Enzo e o Rios, mais uma vez, dão a solidez que é preciso. O Pavlidis e o Fred, naquela perspectiva de fazer pressão, também estiveram muito bem. Portanto, eu acho que a equipa esteve globalmente dentro do Benfica que nós temos. É aqui que essa é a tecla que nós batemos todas as semanas. É disso que estamos a falar. O Dal acho que esteve muito bem. Chamar a atenção, porque uma coisa que o Mourinho também disse, a troca do Tomás pelo António foi só uma questão de indisposição. O Tomás estava doente, forçou o jogo e o Mourinho disse que bem. Sim, diz que ele e o médico fizeram uma coisa que ele adorava, não disseram nada. Amigos, estamos prontos, vamos a jogo e seja o que... E por falar em irmos mudando de opinião, porque tocaste no tópico, o Tomás e a situação do Tomás foi uma que nós temos andado aqui quase em carrossel e em montanha-russa. Pelos vistos também... O Mourinho já resolve. Eu acho que o Mourinho... Quero os dois como titulares. Quero os dois como titulares. Não quero escolher nenhum. E mais do que isso, eu acho que o Mourinho, entretanto, já fez as pazes com toda a gente. Sim. É a sensação que eu tenho. Se calhar. Não é? O próprio Ivanovic está a ter muito mais tempo de utilização. Pronto, ok, vamos encerrar esse... ganhar. É isso, eu acho que é muito isso. E o ganhar ajuda a que as coisas... Tal e qual. De facto, repara, nós agora... Porque eu acho que o Benfica nesta fase é isto, é ganhar. Okay? Acho que temos um jogo em Braga, é obviamente um jogo difícil, como todos os jogos, mas sendo um jogo fora, estou convencido que é mais fácil de ganhar do que se fosse na Luz. Tem sido esta a regra. Nem é estar convencido, os números dizem isso, dizem infelizmente. Isso. Não é? E depois vamos entrar num mês de janeiro, que é absolutamente louco. Nós só em lista, sem muita preocupação, nós vamos jogar uma meia-final da Taça da Liga e uma final. Possível final. E uma final, não é uma possível. Vamos jogar uma meia-final e uma final. Uma meia-final da Taça com o Porto. E depois ainda jogamos com o Real Madrid e com a Juventus. João, ser do Benfica. É isto, era isso que eu ia dizer. Que mês perfeito. Não é para isto que nós andamos cá, que eu pago o Red Pass. É para isto, vamos lá. Eu quero estes jogos. Vai ser um mês de janeiro incrível. Incrível. E sabes o que é que vai acontecer? Vamos ganhar um título, vamos passar às meias finais da Taça de Portugal e vamos chegar ao Playoff da Champions. E agora custa pensar aqui muita coisa, não é? Não sabes. Não partilho tanto otimismo, mas vamos lá. Vamos a isso. Por isso já estamos nos desejos para o próximo ano, não é? Mas pronto, do jogo de ontem fiquei essa solidez do Benfica. Gostei também mais uma vez da conferência de imprensa do Mourinho, que atira para canto um senhor jornalista que tinha escrito uma inverdade sobre o Mourinho e ele colocou-o de castigo. Vacila um bocadinho naquela abordagem que ele tem feito de não fazer conferências de imprensa, porque eu acho que o Benfica deve fazer. Sim. Eu não sei, há alguma justificação oficial disso? Ele não o disse. Não é uma crítica, é mesmo tentar perceber se há alguma justificação. E ele falou sobre isso e não deu explicação. Okay. Disse apenas eu falei para a BTV. Pronto, e está tudo certo, mas eu gosto que o Benfica tenha uma comunicação transparente, eu gosto que o Benfica fale. Sim, e se há treinador que nós podemos mandar para uma conferência de imprensa com toda a gente, é o Mourinho. Não gosto nada daquelas coisas que antigamente era moda aqui perto de nós, que eram os blackouts, aquela coisa famosa de não falamos e tal. Calma que tu disseste antigamente, eu não sei, pronto, mas não voltaremos a ter, que eles andam com uns tiques um bocado esquisitos. Andam, exatamente. Não, porque depois, mas não vamos falar disso. Uma boa vitória de um jogo que me parece interessante. Alguns jogadores do Famalicão com algum interesse para serem observados e que me leva também àquela reflexão que a propósito disso tem falado de um jogador de Estrela da Amadora que pode vir para o Benfica. Fala-se do Rio Ave, que também está a ser não sei o quê. Eu acho como estratégico a possibilidade de abordarmos o mercado nacional
é uma boa estratégia. Eu também acho. Não é só por eles estarem cá, mas por conhecerem a realidade do nosso há campeonato. jogadores com e porque de facto potencial. há jogadores com qualidade. É isso, eu volto. Não é? Já falei do Dal, portanto falo do Manu agora outra vez. Por acaso não percebi. Já. O Manu entrou. O Manu entrou outra vez. Portanto, para mim, o Manu, por exemplo, é um bom exemplo da qualidade que há. Internamente, eu concordo com isso. Acho que e se calhar em janeiro, mais do que nunca, se devia olhar para o mercado nacional. O preço que os clubes em Portugal fazem ao Benfica já é outra questão depois. Já tivemos várias peripécias também em relação a isso, sobretudo com o Braga, que o preço depois é bastante inflacionado. Mas obrigado pelo resumo do jogo. Como disse, eu fui vendo. Por acaso vi aquela oportunidade do Dal logo nos primeiros minutos, que se fosse golo eu tinha pegado no telemóvel, tinha-te mandado mensagem, mas não foi. Entretanto, continuei a beber o meu copinho de vinho num jantar de Natal. Mas fica isso. 4 vitórias, finalmente conseguimos quebrar isso aqui no canto, porque andávamos à procura dessa vitória. Deixa-me dizer que eu vou estando aqui em direto, mais ou menos aí vou recebendo as indicações do Twitter, a malta depois vai-se rir. O Nuno Ramos acaba de me lembrar um que me passou, o Futre. Paulo Jorge dos Santos Futre. Pois. Eu vi o Futre, é óbvio que o impacto dele no Benfica foi muito residual, mas quando o Futre chega ao Benfica, e aquela célebre equipa da final da taça. Era o que eu ia dizer, ganha a taça. É uma coisa do outro mundo. Portanto, Paulo Jorge dos Santos Futre, sim, é um grande número 10 do Benfica. Opa, agora fiquei um bocadinho naquela. O Futre é máquina. Pois. Cá está. Eu vi um o Valde e o Futre estão um bocadinho para mim como está. Eu disse isso, o Chalana para ti. Portanto, eu tenho vaga memória, mas não consigo. O Futre tem uma frase, esta semana eu vi num programa espanhol, em que ele está a dizer de pé esquerdo melhores do que eu. Sim. Maradona e Maradona e não era o Messi. E o Messi. Maradona e Messi. Mais ninguém. E é capaz de ter razão. E olha que ele não anda muito longe da verdade. É de pé capaz de ter esquerdo razão. o homem era de facto. É capaz Portanto, de ter muita razão. Paulinho. Número 10, Aimar Jonas Valdifutre. Está-se a compor. Tá bom. Peço desculpa por ter limitado a 3, portanto, continuem a mandar. Porque... Quando o pessoal for ver, mas podem ir lá comentar. sim, vai ficar lá, não vais apagar o pulso, pois não? Não. Fica disponível. Deixa-me dizer que já agora, que estamos numa quase interação, sim. O Rafa Mota diz: os melhores camisola 10 que eu vi jogar no Benfica foram Jonas, Nicolas Gaetan, Coxu e Pablo Aimar. Isto desde a época 12-13. Ok. Historicamente, os melhores são António Simões, Eusébio, José Augusto, Mário Coluna e Rui Costa. Atualmente gosto do Georgi Sudakov. Olha, Rafa, eu diria que provavelmente para tu fazer esta referência a 12-13 deves ser um bocadinho mais novo que eu. Nesta lista, o Coxu e o Rui Costa já expliquei. O Coxu, não. Por acaso, entre Coxu e Waldschmidt, vacilo. Entre qual dos dois para mim foi o melhor 10? Coxu. Pois, Coxu. eu acho que o Waldschmidt é muito subvalorizado pelo contexto daquela época. Sim. Covid, Covid. O Benfica vem numa perda de título terrível. Na época anterior com o Lage, eu acho que o Waldschmidt é varrido um bocadinho para debaixo do tapete injustamente, também pela forma como ele depois sai logo no início da época seguinte, mas olha que... Mas o Coxu, de 12-13, ok. Rafa, está bem. O que tu foste fazer, acabaste com... Olha, foi ele que rebentou com o nosso guião hoje. Pronto, mas só para dizer que de 12-13 para cá, ok, eu percebo isso, embora quando, por exemplo, falamos aqui do Aimar, do Jonas, do Valde e do Futre, estamos a comparar coisas incomparáveis, não é? Mas ok, eu percebo, 12-13 era a tua vitória. Sim. Isto seria sempre um exercício injusto, subjetivo, pessoal, emocional e tudo o que lhe quisermos chamar. Meu caro João, está feito. Fechamos a vitória sobre o Famalicão. Antes de irmos ao coração quase do episódio 2 e de olharmos um bocadinho para momentos do ano civil que termina agora, gostava só de fazer aqui um desvio, que não é um pormenor, mas é um por maior, ao basquete, porque voltamos a empatar com o Porto.
Estes empates são bons. Eu adoro estes empates que o Porto no basquete Não, estão a ser espetaculares. E este com passada, direito a levantar uma tacinha. Não, é porque eu a semana passada tinha falado também da derrota com o Braga. Certo. Eu disse aqui com uma certa arrogância, opa, eu não espero nada mais da equipa de basquete do Benfica que não seja ganhar os jogos todos a toda a gente, embora eu saiba que isto é desporto e nunca vai acontecer isso, não é? O Benfica nunca vai poder ganhar os jogos todos, embora me pareça que, por exemplo, o basquete do Benfica está no nosso país, neste momento, um bocadinho como a equipa de handball do Sporting está para o handball no nosso país. É a sensação que eu tenho do que vou vendo. Sim. E, portanto, eu acho que o Benfica fez um jogo absolutamente irrepreensível, de grande eficácia e uma vitória justíssima sobre uma equipa que é uma boa equipa, mas que está a léguas do... E não se ganha por 29 pontos um jogo. E quanto é que foi agora? 26 por aí? Sim. 30 pontos nos dois jogos. 30 pontos, né? Por acaso. Sim, claro. E este jogo foi tirando os primeiros instantes em que houve ali quase um apalpar ao pulso ou sentir o pulso, o Benfica depois dispara e não dá qualquer hipótese ao Porto. É e, portanto, a 16ª supertaça da nossa história, e que continuem assim, porque realmente, sim, concordo contigo. Estamos um bocadinho no basquete como o Sporting está no handball, que já é uma super equipa. A diferença que o handball do Sporting, até pela modalidade que é, consegue ter uma presença europeia, claro, que o basquete do Benfica não naturalmente consegue. Também não consegue. Claro, lógico. Estamos a falar de modalidades diferentes. Sim, claro. Quando o peso dos atletas nacionais tem uma importância diferente, claro, não é? Sim. Nós conseguimos ter uma equipa competitiva no handball. Muito competitiva. Compondo-a. Estou a falar do Sporting. Do Sporting, precisava da seleção. Não, eu estava a falar do Sporting neste sentido. Sim. Conseguimos fazer uma equipa competitiva com os jogadores nacionais, até pelo que tu dizias da seleção, e compondo-a com um ou outro jogador estrangeiro. No basquete não é? Até porque os grandes craques que vêm fazer as competições europeias custam um balúrdio que o Benfica ainda não pode suportar. Mas de qualquer forma, os meus parabéns para toda a equipa de basquetebol. Sem dúvida. Que esteve muito bem. Muito bem. Vamos então olhar para o ano e tentar escolher aqui. Eu disse no início do episódio, e não sei se concordam, que 2025 não vai ser recordado como um ano extraordinário, nem sequer aceitável para a dimensão do Benfica, desportivamente, e vamos olhar aqui muito para o futebol profissional masculino, depois podemos tocar também nas modalidades, porque houve coisas boas nas modalidades também, mas vamos nos focar aqui no futebol sénior masculino. Não é um ano extraordinário, mas houve momentos que eu acho que podemos destacar, e nós tínhamos dividido isto em jogador do ano, momento do ano e jogo do ano, para escolher aqui estes três momentos. Queres começar por dizeres quem é o teu jogador do ano civil? Vê lá. Difícil. Vou escolher 3, mas dizendo quem é o melhor. Ok? Já estás a gravar assim. Não, só para porque também se fosse fácil, não era para nós. É isso. Já dizia o nosso querido Rui Vitória. Que o maior craque que este ano passou por cá, na minha opinião, Carreiras. Eu sabia que tu ias dizer isso. Mas o jogador com mais impacto, pelos golos que eu até já falei, Pavlidis. Portanto, o jogador do ano para mim é o Pavlidis. Menção honrosa para o Carreiras. E não quero deixar de referir o nosso capitão, porque de facto um homem com a idade dele e que faz o número de jogos que ele consegue fazer, com a competência que ele tem, e às vezes prega-nos umas avarias, mas de facto eu diria assim: Otamendi, Carreiras e para mim o jogador do ano, se eu tivesse que entregar a Águia de Ouro, seria para o Pavlidis. Podemos criar esse prémio aqui o Canto de Ouro. Tu começaste por entregar aos número 10 tipo a Águia de Lata. Ao Shan e ao Dean Saunders. Não, mas Pavlidis então para mim o jogador do ano. Corroboro por tudo o que tu disseste, pelos golos factuais, não há volta a dar. Para já 43 golos no ano civil, pode melhorar essa marca ainda no jogo em Braga. Chegou aos 50 golos pelo Benfica em época e meia, é uma coisa assombrosa, e eu coloco como jogador do ano por isso tudo, e também porque, e falamos nisso aqui há uns episódios, por ser um jogador muito low profile, até publicamente, mas quando fala eu fico com a sensação que é alguém, e ele falou excepcionalmente a seguir à polémica do jogo da taça, creio eu,
em que ele sai para defender o Ivanovic, mas em que ele demonstra também e dá o toque a toda a gente que isto é o Benfica. E eu acho que é alguém que se preocupa, pelo menos, não saberá o que é o Benfica na sua globalidade, porque não nasceu cá, não é benfiquista de coração e está tudo certo, mas eu o coloco também por essa serenidade que ele tem, muitas vezes, em períodos em que nós vimos para aqui com o sangue a ferver e dizemos alguns disparates e algumas verdades. Eu acho que o Pavlidis faz pelo menos o esforço e das poucas vezes em que fala, parece-me alguém que coloca a água na fervura no momento certo e que entende, se não na globalidade, muito daquilo que é o Benfica e aquilo que deve ser o Benfica. E para mim essas declarações, depois do Mourinho ter arrebentado com o balneário, é o Pavlidis que vem, e não há de ter sido por acaso, em que ele diz: o Ivanovic sabe que pode contar comigo, eu passei por um período difícil, mas o Benfica é um clube exigente e tu em alguns sentes que eles dizem aquilo da boca para fora. Eu no Pavlidis não sinto bem isso. Não é isso. E Sabes portanto... que o Pavlidis, eu não sei se a maioria das pessoas tem essa informação, nós temos-lo como sendo o grego, não é? Mas ele, em bom rigor, faz toda a formação dele na Alemanha. Exatamente. E portanto, e não estou a falar nem de um ano nem dois, ele passa 10 anos de toda a formação dele. Sim. Depois, quando salta, é para a Holanda. Portanto, diria que ele vem do centro da Europa para Portugal. Portanto, ele não é propriamente um grego no sentido quase mediterrâneo, quase como se fosse latino, não é? Ele não é... não é um Katsuranis ou um Karagonis. Isso. Não é um grego dos jogos PAOK ou AEK, Panathinaikos. Não é esse tipo de jogador. E, portanto, quer pela qualidade do futebol dele. Temos dito meio sério, meio a brincar, que ele é o melhor médio do Benfica. Pela forma como ele se liga a todos os outros. Os gols que marca, a eficácia nos penaltis. Eu tinha isto aqui notado, exatamente. Ele marca cada... Creio que temos esse... Eu continuo a não perceber porque é que volta e meia lá vai o Otamendi. Ao que parece é o número 2. Pois, ele não estava em campo, o Pavlidis, quando o Otamendi falha o golo em Faro, não é? Mas acho que sim, estamos muito descansados com o batedor de penaltis, porque realmente o homem tem uma eficácia inacreditável. Portanto, estamos de acordo. Eu também concordo com os outros dois que disseste, obviamente, mas parece-me que pela objetividade e pela subjetividade da coisa, 2025 é um ano em que... E até pela dificuldade que ele teve naquela primeira meia época quase no Benfica, que a bola não queria entrar. Já agora, já que estamos nisto, podemos ir à resposta da pergunta. Tu queres dar a resposta, não queres? Sim, mas encaixa na perfeição. Encaixa aqui. Queres dizer? O primeiro gol, sim. O primeiro gol dele é marcado ao Barcelona, a 21 de janeiro, em que ele marca 3 golos ao Barcelona. Portanto, digam-me, podemos ir procurar. Não deve ter havido muitos jogadores na história que marcaram 3 golos ao Barcelona num jogo. Não é? E no não Benfica, uma então? Coisa, e no Benfica, então? Nesse jogo, e podemos ir mais à frente, não é? Vamos falar aqui do jogo do ano que cada um de nós escolheu. Eu estava na Luz nesse dia e tu também, creio eu, nesse Benfica-Barcelona. Estivemos muito perto de ter vivido, se calhar, o jogo da década do Benfica. Não ficará porque perdemos aquele jogo da maneira em que perdemos, mas sim. Aquele cruzamento do Carreras e Pavlidis de primeira no centro da área, golo, é o primeiro golo logo ao início. Depois há aquela saída em falso do guarda-redes do Barcelona que bate no defesa e ele aproveita. E sobra para o Pavlidis e depois o penalti. Exatamente. Nós há meia hora tínhamos marcado 3 golos de Pavlidis. Exatamente. Portanto, foi uma maneira incrível de começar o ano. Eu nem vou dizer as mensagens que mandei ao intervalo daquele jogo ao meu irmão e o que é que disse no momento, nos segundos antes do 5-4 do Barcelona. Eu vou dizer, virem, porque há um livro para o Benfica, que depois se discute se há penalti ou se não há penalti sobre o Barreiro, e dá o contra-ataque do Rafinha. Aquilo foi aos 90 e muito já passava, não é? Do tempo de compensação, e depois daquela montanha russa de emoções, está 4-4, eu lembro-me, virei para a pessoa que estava ao meu lado e disse: pelo menos já não perdemos este jogo. Foi o que eu disse. E depois aconteceu o que aconteceu. Tu és um visionário. És um visionário. Eu acho que é muito... O meu sentimento a seguir ao gol o quinto gol do Barcelona nesse jogo, não valendo o que valia o outro jogo, é muito parecido com o gol do Ivanovic do Chelsea na final de Amsterdão, em que ficas ali durante minutos que tu não percebeste o que é que te aconteceu. Não teve o peso do título europeu que teve o outro, obviamente, mas deixa uma bananada ali sobretudo depois de eu dizer 30 segundos antes, é livre para nós e a seguir acaba, pelo menos já não perdemos o jogo.
e perdemos o jogo. Mas pronto, anyway, vamos avançar. O jogador do ano então também? Sim, está entregue, sim. Claramente, concordando com os outros dois, com a importância dos outros dois. Pensei em nomear Di Maria também pelo que foi o adeus, mas acho que Pavlidis é e será, creio eu, unânime entre toda a gente que nos vai ver e ouvir que 2025 é dele. Vamos avançar para o momento do ano. Portanto, houve várias hipóteses aqui. Posso começar eu agora, por dizer qual foi o momento. E eu não sei qual é o teu, porque nós não falamos sobre isto, mas depois de olhar para jogos, olhar para situações, eu acho que o momento do ano tem que ser as eleições. E não pelo resultado, nem sequer vou trazer à baila aqui novamente se queríamos que ganhasse candidato A, B ou C. Aliás, já disse aqui, volto a dizer, Rui Costa é o meu presidente, eu como sócio, é ele que vou fazer as perguntas, é ele que eu vou apoiar, não é isso que eu quero dizer. Acho que a expressividade, a demonstração de vitalidade, de grandiosidade do Benfica, se nós vivemos há algumas décadas para cá uma certa dúvida existencial quanto à nossa grandeza desportiva, que nós gostássemos que fosse contundente, não é, vai sendo intermitente. Eu acho que a nossa grandeza social, se dúvidas houvesse, ficou demonstrado, não num ato, mas em 2 momentos de votação. E, portanto, eu acho que o momento do ano, independentemente de quem ganhou aquelas eleições, são as eleições do Benfica e são os sócios do Sport Lisboa Benfica, para mim. Nem me atrevo a discordar, é exatamente isso. A democracia elegeu o nosso presidente, o meu presidente é o Rui Costa, e, portanto, vamos em frente. E de facto o momento do ano são as eleições, e confesso que mesmo olhando para trás continua a surpreender-me a capacidade que todos nós tivemos de irmos votar, quer dizer, o estar horas nas filas de amarmos o Benfica. Foi uma coisa tão... É isso, foi um ato de amor a um clube do tipo, incrível. Não vás a Gaia porque em Gaia está a demorar 3 horas e agora tenho que me ir embora porque tenho que ir não sei para onde e agora vou à noite votar, e toda esta dimensão é de facto absolutamente surpreendente. Eu acho que é o momento do ano. Eu tinha pensado num outro, porque também acho que é simbólico, que tem a ver com a nossa participação no Campeonato do Mundo. Sim, de clubes, eu tenho mais à frente que aí. É o primeiro mundial de clubes que há, e o Benfica esteve presente. Claramente, sim. E acho que foi uma presença que foi digna da história do Benfica, que nos honra pelo que aconteceu, e portanto eu não diria nem de perto nem de longe com a mesma grandeza. É evidente que se calhar tem outro impacto internacional, claro. Mas olha que eu não sei, não tendo em conta a questão das eleições, eu estava a dizer isto e estava a transpôs pensar, fronteiras, não é? Quem é que foram os clubes e tal que participaram? Se calhar não é assim uma coisa tão, porque até foram muitos, não é? Sim. Pronto, mas dizer que eleições é um momento do ano, e uma menção honrosa, vou usar assim esta expressão, para a nossa participação no Campeonato do Mundo, que também acho que foi um momento alto do ano. E eu aproveito, estamos aqui a escolher os nossos momentos, e o nosso jogador e a nossa figura, mas podemos ir fazendo estes desvios e pegando nessa tua deixa. Eu tinha anotado aqui, não necessariamente a nossa participação no Mundial, que foi extremamente honrosa, mas um jogo em que ganhamos ao Bayern de Munique. Foi preciso ir aos Estados Unidos ganhar ao Bayern de Munique, que era a nossa besta negra, e eu tinha anotado esse jogo. Um contexto obviamente diferente, o Bayern já estava apurado, fez ali umas mexidas, mas nós sabemos o que sofremos às mãos do Bayern de Munique sempre que nos calha em sorteios europeus. Empatamos sempre, exato, como temos andado a empatar no basquete com o Porto, nós costumamos empatar com o Bayern em futebol. E portanto ganhamos com o gol de Sheldrup nessa bela tarde de junho ou julho, e eu tinha esse jogo como um dos momentos do ano, porque apesar de darmos o valor que quisermos dar àquele resultado e àquele momento, foi no Mundial de Clubes e ganhamos ao Bayern de Munique. Nossa, portanto... e ainda à boleia do Mundial de Clubes, a questão do Di Maria, sim, pelo que ele significa também para o Benfica. O Di Maria, até pelo que ele está a fazer agora na Argentina, tem que ser de facto um tipo muito especial. Sim. Ele é a antítese de tudo o que os outros andam a fazer. Ele fez a carreira que fez.
eu diria que do ponto de vista de carreira, a seguir ao Messi e ao Ronaldo, não andará longe da verdade que nestes tempos será o jogador com a carreira mais incrível que por aí anda, e que fez questão de voltar ao Benfica e podia ir para onde ele quisesse. Sim. E fez questão de voltar à terra dele e jogar com o clube que o formou. E estas duas decisões são decisões por amor. Não é? Sim. São as decisões de vida. E quem viu o documentário do Di Maria percebe que ele de facto é uma pessoa especial. E portanto também não posso deixar de falar de 2025 sem fazer uma referência especial a Di Maria, que quis ir ao Mundial de Clubes com o Benfica. Tal e qual. E portanto acho que vai ficar na nossa memória Di Maria, e quando falarmos de 2025, porque de facto não há assim grandes coisas para nos lembrarmos de 2025, eu acho que vamos falar das eleições, acho que vamos falar de Di Maria, vamos falar obviamente de alguns jogos, mas acho que estas duas questões são o ir ao Mundial com ele e o que Di Maria significava, não é? E significa para todos nós. Portanto também não podia deixar de fazer esta referência. Já vamos a seguir, antes de falarmos do jogo do ano, ou depois de falarmos do jogo do ano que escolhemos, há dois momentos, não esqueço, eu não me vou esquecer deles, mas vamos seguir aqui a hierarquia quase que eu fiz para o guião, e vamos falar do jogo do ano. Eu a certa altura dei por mim, vai ser tu primeiro a dizer, mas eu dei por mim a pensar, será demasiado clichê escolher este jogo? Estarei a ser demasiado vingativo escolher este jogo? É tudo junto, é o Duarte miúdo, pré-adolescente e adolescente que sonhou com isto a vida toda. Acho que escolhemos os dois o mesmo jogo, não é? Portanto, Vitória ao Porto no Dragão 4-1. 4-1. Quantas noites e dias, eu falo por mim, sonhei com aquilo. E sobretudo, o jogo acaba, eu não vou dizer, podiam ter sido outros tantos. Isso, tal e qual. Eu vi o jogo com um amigo meu e nós a certa altura acaba o jogo, aquilo está a decorrer e nós olhamos um para o outro a dizer, isto está mesmo a acontecer, portanto, eu acho que nós nem sabíamos como saborear aquilo, porque e eu acho que havia alguém no teu X que disse isso. Eu acho que o Pedro Cruz, exatamente, tinha notado aqui, e eu concordo com o comentário dele, não é? Quem é do Norte, quem tem mais ou menos a minha idade e a tua, não é? Porque aquilo durou 20 anos, não é? Ou 30. O que nós sofremos às mãos de grandes equipas do Porto e não só, de outras coisas, de humilhações terríveis, algumas até bem recentes que fomos sofrendo, estava-nos atravessado. E a sensação que eu fico depois do 4-1 no Dragão podiam ter sido 5, 6, 7. E quase que não consegui ficar ainda mais feliz. Isso. Porque só faltou aquilo. Mas para mim é o jogo 2025, é o 4-1. Desportivamente significou o que significou, porque nós não fomos campeões, portanto no final não vale nada, mas valeu muito por até isto porque na época era o segundo 4-1. Sim, exatamente. Que nós tínhamos feito. Deixa-me dizer também, usando a mesma estratégia, que eu também escolhi outro jogo, que é a final da Taça com o Sporting. Exatamente. Porque me parece que a forma como perdemos aquela final da Taça, com aquele lance da agressão clara do jogador de Sporting e a forma como isso é validado e a consequência que isso tem, é óbvio que a seguir, se eu fosse o Renato Sanches, eu tinha partido duas pernas a alguém vestido de verde e branco. Pois. E portanto eu estou no fundo a assumir a responsabilidade enquanto adepto do Benfica. Nós temos cota parte da responsabilidade na derrota, claro que sim. Obviamente. Eu não estou com isto a dizer que perdemos por causa do árbitro, não é isso, mas a forma como se perdeu aquela final da Taça é também marcante e acho que vamos falar dela durante muito tempo. Acho que aquela imagem, ou aquelas imagens no canto, na bandeirola de canto, a agressão, o pontapé, aquilo daqui a uns anos será visto por nós. Eu digo, como é que aquilo foi possível? Sim. Como é que ninguém fez nada perante aquilo? E este jogo torna-se especial porque não ganhámos a taça e se calhar devíamos ter ganho. Eu acho que devíamos mesmo ter ganho, sim. E crueldade das crueldades, se calhar o nosso presente poderia ter sido diferente. Claro. Não é? Claro. O nosso estado de espírito com que vamos para a nova época podia ter sido diferente. Conta, Eu acrescento a esse jogo
o jogo com o Arouca em casa e o jogo com o Sporting, Claro. a bola ao poste. E aqui, atenção, eu estou quase a fazer uma crítica a mim próprio, Claro. porque entrei para esta temporada, para as eleições, com a opinião que toda a gente conhece, mas percebo que podíamos ter estado ali no limite de, ok, eu tenho na mesma esta opinião que tive, e se calhar votaria igual nas eleições como votei, mas realmente se olhássemos para trás e tivéssemos sido campeões e ter ganho a taça, podíamos... São momentos que marcam quase, definem um rumo. Não, o Benfica tem e Mas a este ano é verdade é que não marcante. aconteceu, Repara, não é? tu já falaste do jogo com o Barcelona e do que é aquele gol, que obviamente tem uma influência da arbitragem. Sim. Mas retirando isso, a forma como tudo aquilo acontece, depois o jogo com o Sporting podia ter dado. Podia. Eu acho que o Sporting foi muito mais competente Sim, que sim, nós. sim, sim. Não é isso que está em causa. Com o Arouca, obviamente, tínhamos que ter ganho o jogo. Mas estivemos, de facto, perto de ganhar. Reconheço isso. Eu isso concordo. Mas é um ano com o Rui que não Costa. fica na memória por isto, não é? E depois, no desporto, não há quase, não é? Quer dizer, tu ganhas ou perdes. Não. E é o que é. Dos segundos ninguém se lembra. O É a velha Veloso, quando foi na final da Champions, o Veloso falhou o penalti, quer dizer, e tinha feito um bom jogo, falhou o penalti. Perdemos com o PSV porque se falhou um penalti. É vida. Mas a verdade é que não temos esse Não título. temos esse título, não é? Sim, e... E também não vale a pena irmos atrás daquelas taças de cartão que estupidamente o Benfica às vezes... Deixa-me dizer uma coisa que eu esqueci-me de ontem, eu sei que isto vai contra... Diz. Malta. E a comunicação do Benfica. Ontem não estiveram 57 mil pessoas na luz. Malta. Pá, está tudo certo, façam as contas que quiserem, mas não estavam 57 mil pessoas na luz. Olha, eu fiz a minha parte, que não fui, mas o meu lugar ficou ocupado. Com o meu Red Pass foi. Pronto, portanto, o resto, não sei. Já fomos ao momento do ano, Sim. e ao jogo do ano e ao jogador, E ao jogador do ano. Eu queria acrescentar mais 2 momentos, porque no futebol sénior masculino ganhámos 2 títulos, apesar de tudo. Ganhamos no início, vai fazer um ano, a Taça da Liga, ao Sporting, e ganhamos a Supertaça em agosto, ao Sporting. Vale o que vale, porque no Benfica, quer dizer, uma Taça da Liga, uma Supertaça, não chega. É pouco. É muito pouco. Mas estão lá, no ano civil 2025. E depois queria ir ao futebol feminino, pentacampeonato. O Benfica sublinha o domínio desde que começou a apostar no futebol feminino. Realmente tem dominado. Vamos, se calhar, a caminho do hexacampeonato, apesar do empate agora no derby em Alvalade. E apesar daquilo que me parece, algum desinvestimento no que era um projeto europeu do Benfica. Sim, a Liga dos Campeões não foi interessante. Não foi. E acho que nós já estivemos mais perto de sermos melhores, talvez, e competitivos na Liga dos Campeões. Mas sim, porque e eu aí acho, e eu acompanho o futebol feminino com alguma atenção, eu acho que já se começa a sentir o mesmo problema que se sente no masculino. O investimento. E as melhores jogadoras, exemplo da Kika, não vão é para os clubes com mais dinheiro. Vão para os clubes com mais dinheiro, com maior mediatismo, com maiores possibilidades, e portanto aquela transição em que se calhar a diferença entre os diferentes países e os clubes grandes não era tão grande, está-se a esbater e já se começa a criar um fosso entre campeonatos e equipas de topo para o nosso, e eu acho que nós já não sei se vamos ter essa capacidade de ir atrás das melhores equipas europeias. E o nosso campeonato também não ajuda, não é? Não ajuda, mas aí é o problema. O paralelismo com o masculino é grande. E portanto eu infelizmente acho que por muito investimento que se possa vir a fazer no feminino, acho que já não vamos conseguir igualar o investimento das equipas inglesas, que é absurdo, do Barcelona e por aí fora, e as melhores jogadoras nas foras de série, como é a Kika, que aparece uma em 1000, se calhar vão sair rapidamente. E a Liga dos Campeões, pronto, não lhe vou chamar fraquinha, porque eu acho que também é injusto, mas ficou se calhar aquém de algumas exibições que nós já tivemos europeias. Mas fomos penta e provavelmente seremos ESA. É isso, muito provavelmente. Depois no futsal o título também de 25, quebra ali uma sequência do Sporting de Tetra, sim. Acho que era Tetra, fica esse registro, e eu não sabia disto, e 25 também me ensinam muito sobre o Benfica, e aqui eu assumo a minha culpa, eu às vezes ficamos tanto no futebol, e sobretudo quem não é
quem não pode ir aos pavilhões com tanta frequência como eu, acabamos por, não lhe quero chamar negligenciar as modalidades, mas percebi a história do voleibol feminino com o título de 50 anos depois e percebi a história da equipa das Marias e, portanto, é um dos grandes momentos de 25 no Sport Lisboa e Benfica e queria anotar isso também. Só acrescento aí ao que tu disseste o título do basquete. Certo. E sublinhar por oposição ao que eu tenho aqui dito e que continua positivo na época deste ano, a nossa equipa de voleibol e a nossa equipa de hóquei, que este ano, sobretudo a de hóquei, está a fazer um campeonato incrível e que o ano passado esteve muito abaixo das expectativas. A nossa equipa de hóquei nem sequer à final do campeonato foi. E a equipa de vôlei perdeu com o Sporting. Este ano também já volta a ter derrotas com o Sporting. Eu acho que o título de voleibol será um título difícil de conquistar este ano, mas será uma final com o Sporting e vamos ver como é que a equipa evolui até lá. E no hóquei acho que nós vamos ser campeões, resgatar o título, embora o ano passado a coisa não tenha corrido bem. De resto, sublinhava também a questão do futsal, e aquilo que me parece ser, no caso do futsal, a inversão de um ciclo. Não significa com isto que o Benfica vai ganhar este ano. Sim. Porque ainda estamos aqui numa fase de transição, cedo para anteciparmos isso. Mas estamos com uma equipa com gente jovem que nos permite dizer que teremos aqui possivelmente uma equipa para muitos anos, com gente de grande qualidade, um trabalho que está a ser muito bem feito, e portanto também queria assinalar isso no ano de 2025. E o futsal é uma modalidade que a ti te diz muito, não é? Exatamente, o futsal também é algo que me diz muito. Portanto, não foi tudo mau. Às vezes parece. E repara, às vezes parece. E sendo mau ou bom, o que isto tem de fantástico é que nós vamos para o próximo jogo com a fé no máximo novamente. Sempre completamente. Assim, nós vamos jogar agora com o Braga e depois já estávamos há pouco a dizer isso, não é? O nosso mês de janeiro vai ser absolutamente épico. Portanto, com vitórias na Taça de Portugal ao Porto, na Taça da Liga vamos ter que ganhar ao Sporting, vamos juntar o primeiro título do ano. O primeiro título do ano, e vamos ganhar à Juventus e ao Real Madrid. Portanto, está fácil. Que lindo é, não é? É um cântico assim, não é? Que lindo é vermelho e branco. Portanto, João, sabes que mais? Eu acho que hoje... Não vamos ficar abaixo de uma hora. Não. Mas vamos lá perto. Vamos ficar num tempo decente, porque fomos, creio eu, àquilo que marcou o ano, e fomos também dando a nossa opinião e mais uma vez, desde que eu queria reforçar mesmo isto, porque às vezes as pessoas levam, cá está, a coisa para este lado, mas para o lado negativo. Tem sido um caminho deste podcast muito à base das emoções. Eu quero que continue assim. E eu acho que, terminando o ano, dar aqui também esta deixa às pessoas, porque eu acho que continuamos ainda volta e meia a ter isso. Eu sinto isso aqui e acolá em comentários. Temos as emoções que temos as opiniões que temos, mas temos que pôr as emoções a favor do Benfica a partir de janeiro, porque eu acho que é o mais importante no nosso universo, que é sermos emocionais, discordarmos profundamente e estarmos aqui a fazer esta montanha-russa de emoções, sobretudo o João. Ele é que numa semana diz uma coisa, noutra diz outra. Eu não sou mais fiável nisso. Eu ia agora dizer isso, repara. Eu acabei mas estarmos de dizer todos juntos. Que vamos ganhar à Juventus e ao Real Madrid. Se ganharmos ao Juventus e ao Real Madrid, provavelmente vamos ficar apurados na Liga dos Campeões. Quando eu disse aqui que já não tínhamos hipótese nenhuma, mas não há drama nenhum nisso. Quer dizer, vocês queriam que eu há um mês atrás dissesse que tínhamos muitas hipóteses. Não temos. Portanto, espero contrariar a minha própria opinião. Dou muito bem com isso, porque para rigoroso tenho a matemática, não preciso do Benfica para tornar a minha vida rigorosa. Nem mais. Portanto, vamos fazer o embrulho com a memória da semana. Vamos avançar a figura, tínhamos combinado isso, até porque tinhas o Pavlidis, de certa forma, não é? Portanto, vamos avançar para a memória da semana. Caro João, a memória só podia envolver uma coisa, não é? O Natal. Fui à procura da relação do Benfica com o Natal e descobri que o Benfica fez 17 jogos no dia de Natal. Eu não fazia a mínima ideia. Não é propriamente um Boxing Day no sentido da competição. Nenhum destes jogos é oficial.
E também, em bom rigor, os jogos na Inglaterra também não são no dia de Natal, não é? Não, A história vem, segundo sei, as senhoras iriam aos grandes mercados fazer trocas sim, das prendas que tinham recebido e os homens iam ver o futebol. Ver o futebol. É qualquer coisa dentro disto sim. que justifica a existência daquele Do calendário em Inglaterra e o Boxing Day. O Benfica faz então 17 jogos entre 1911 e 1953 e o último jogo, naturalmente a 25 de dezembro, foi em 53. E agora vejam isto, foi num quadrangular luso-argentino. Coisa linda. Nós jogamos com o Independente da Avellaneda e perdemos 2-1 com eles. E 2 dias depois perdemos também com o Boca 1-0. O Independente é quem ganha esse torneio, um quadrangular, lá está, luso-argentino. Dizia que o Sporting empatou 4-0 com o Boca e 8-1 com o Independente, ficando em último lugar. Mas o que é curioso é que neste ano, portanto, neste Isso é que foi quadrangular, distribuir presentes para o outro lado da segunda circular agora. não, o Sporting, eu tenho que aproveitar, não é? De vez em quando. Sim, Não temos tido grandes não oportunidades. Não, mas isto para dizer o quê? Porque eu ia agora dizer outra coisa. Isto em plena época de segundo, na minha memória, pode estar da informação que tenho, que seria o campeão desse ano ao Sporting. O que me deixa ser curioso. Portanto, eu admito que eles neste quadrangular não tenham jogado na máxima força e daí as 2 derrotas pesadas que tiveram com as equipas argentinas. E no caso do Benfica, perdemos estes 2 jogos, mas fica aqui esta referência. O nosso último jogo em dia de Natal de futebol, não foi procurar outras coisas, foi em 1953 com o Independiente de Avellaneda. Muito bem. Fica aqui esta nota sobre o Natal. Eu sei que seria chato para os jogadores em causa e para toda a gente que teria que ir trabalhar nesse dia, mas eu não me importava nada de um joguinho do Benfica no dia 25, é aquele dia em que estamos lá por casa, de barriguinha cheia, que não nos apetece fazer nada. Imagina um joguinho do Mas Benfica. quem é aqui ao estádio? Eu era menino de ir. Eu também. Eu era bem Aos capaz. 300 km, confesso que Poderiam ser dolorosos. poderiam ser dolorosos depois de uma noite de Natal. Mas vamos imaginar que o Benfica vinha jogar aqui perto. Isso Era fácil. era pegar não na família toda. E Olha, lá vamos vamos lá. nós ver o Benfica. Isso era lindo, fica a ideia. Eu ando a tentar arranjar bilhetes para Braga, portanto, se houver aí alguém que queira, está fácil. Eu infelizmente vou estar dentro de um avião à hora do jogo. Infelizmente, não. Felizmente. Sim, infelizmente, não, felizmente sim. Infelizmente que não vais ver o jogo. Mas estás a ver como é. Mais uma vez, se a minha mulher vê isto, ela vai ver como é que são as minhas prioridades. Portanto, eu vou de férias, vou passar a passagem de ano fora do país, uma coisa ótima, bonita, extraordinária, mas na minha cabeça é infelizmente, porque eu não posso ver o Braga Benfica. Isto é doença e amor ao mesmo tempo, é tudo junto. Olha, mas não te vais embora. Não me faças Não, essa não, despedida. não Porque ia eu não embora. sei como é que se faz isto tecnicamente na televisão ou no podcast, mas eu tenho uma Espera, eu estou a ver ali, estás aí bem. Estou aí não bem? me trouxeste-me. Olha, trouxe. Eu tinha Ei. dito. É só para te deixar ficar mal Eu mesmo. não trouxe nada. Não, mas eu também fiquei há pouco à espera 20 minutos para um café. Isso foi falha de comunicação, Foi falha meu de amigo. comunicação, mas pronto. Eu trago uma prenda para ti Não acredito. e vou pedir que depois tu leias a nota que eu escrevi. Ah. Fica aqui como prenda de Natal para ti. Ora, Grande lá. João. Podes abrir em direto. O homem Porque que andou. Porque eu acho que nós não somos sectários. Não, É de obviamente todo. que gostamos do Benfica. É óbvio Vou que mostrar gostamos... aqui, Miguelito, exatamente. Mas eu Epá, achei- isto com o cromas fica espetacular. Mas eu achei que era perfeito para o entendimento que temos do jogo. Uhum. Eu ainda há pouco dizia que eu só vejo o Benfica, mas se há coisa que eu valorizo é o desporto per Tal e si. qual. Eu estudei desporto no secundário, apesar de depois ter ido para a matemática. Eu sou presidente de um clube, eu vou aos pavilhões ver o Benfica e valorizo muito a competição. Aqui pedem-me que fale do Benfica, pedem-me que tenha um olhar absolutamente parcial e nada isento sobre o Benfica, mas a minha visão sobre o desporto e sobre o futebol é muito mais do que isso. Portanto, eu achei que esse livro era perfeito para comunicar aquilo que eu acho que deve ser este podcast e esta referência, Espetacular. porque é sobre todos. Tem aí uma coisa escrita se quiseres ler em É? direito. Vou ver se consigo perceber a tua letra. Se não conseguires, eu leio. Em tempos de instantâneos e efêmeras páginas que celebram emblemas, símbolos, histórias, tal como no SLB, cabemos todos. Também as memórias da bola têm sempre lugar. Viva o canto, viva o futebol, viva o Benfica. Feliz Natal. Caro João. Que tal? Muito bem, Muito muito bem. bem. E despeço-me com um abraço. Não abraço não, porque vamos ficar fora de plano, mas com um aperto de mão.
Muito obrigado, João. Bom Natal. Bom Natal para ti. Família, para todos. Tal e qual. Para a malta que nos vê. Nem mais. E a malta dos outros clubes também. Para toda a gente, porque nós no final é mesmo isto. É como diz, o que nos une é muito mais aquilo que nos separa. Muito mais. E portanto, Feliz Natal, bom ano, até a dia 8 por aí de janeiro. E já sabem como é que terminamos sempre. Como é que é, João? Viva o Benfica.